Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esse momento, por esta oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos aqui esta noite, para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, sentir a sua presença. Para nós é um privilégio poder estar aqui junto com a Igreja do Senhor, com o intuito de louvar, engrandecer o seu nome, adorar o Senhor, porque só Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Quantos vieram, meus irmãos, adorar o Senhor esta noite? Digo amém. Aleluia. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando pela transmissão do Instagram também têm a liberdade de glorificar a Deus, sentir a presença do Espírito Santo e juntos estaremos adorando ao Senhor nesta noite. Meus irmãos, nós lemos como leitura devocional alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra em Esdras, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 3, versículo 2 a seguir, meus irmãos, foi onde nós fizemos a leitura, mas para ganharmos tempo, queremos apenas estar lendo o versículo de número 3. Esdras, capítulo de número 3 e versículo de número 3. Quem entendeu diz amém. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar nesta noite no seguinte tema: a importância do altar na vida do crente. Diga comigo novamente: a importância do altar na vida do crente. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que os judeus, quando retornaram do cativeiro babilônico, entenderam que sua maior necessidade era estabelecer a sua comunhão com Deus, tendo em vista que esta comunhão foi quebrada, tendo em vista que esta comunhão foi desfeita, porque eles quebraram, deixaram de lado a verdadeira adoração ao Senhor. E ao retornar do cativeiro, eles entenderam que era necessário estabelecer uma comunhão com Deus novamente. Eles entenderam que era necessário estabelecer a verdadeira adoração a Deus que antes tinha sido desfeita. E a primeira coisa a fazerem ao voltar do cativeiro foi justamente, meus irmãos, construir ou erguer um altar ao Senhor novamente. Esta foi a primeira necessidade que eles entenderam ao retornar do cativeiro babilônico. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que para esta comunhão ser erguida novamente diante de Deus, imediatamente eles construíram o altar e colocaram em suas bases, ou seja, a base de antes, a estrutura do altar de antes, a mesma base que tinha sido desfeita, no mesmo local, eles retomaram a construção do altar novamente. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que ali eles começaram a prestar suas ofertas no holocausto ao Senhor. Esta atitude, meus irmãos, que eles tomam de reerguer o altar novamente, nos faz entender, nos traz um ensinamento de que essa primeira prioridade, meus irmãos, significa que em nossa vida nós não podemos viver sem o altar. O crente, meus irmãos, ele pode viver sem o templo,
O crente, ele pode viver sem o templo. Está nos noticiários que na China foi destruído alguns templos. Os irmãos não podem adorar no templo, mas eles permanecem no altar. Eles permanecem na presença de Deus. Ainda que as paredes sejam desfeitas, nós precisamos permanecer no altar. Ainda que o templo seja desfeito, a nossa vida não pode sair do altar. Aleluia! A nossa vida, meus irmãos, precisa permanecer no altar. Quantos estão entendendo? Digo amém. Quem sai do altar perde o foco. Quem sai do altar perde a direção. Quem sai do altar perde a bênção. O crente precisa permanecer com a sua vida no altar. Aleluia. Observemos, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, exemplos de muitos irmãos que viveram no altar. Observemos algumas verdades sobre o altar na vida do crente. Altar, meus irmãos, é um lugar de oração. Nós não podemos sair do altar, porque é no altar que nós choramos na presença de Deus. Nós não podemos sair do altar, porque é no altar que a gente derrama o nosso coração. Aleluia! Abra a sua Bíblia, meus irmãos, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Observemos vários personagens da Bíblia Sagrada que edificaram altar ao Senhor com o propósito de invocar o seu nome. Observe o que diz Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Esse texto fala, meus irmãos, justamente de quando Abraão sai da sua terra. Aleluia! No decorrer da caminhada, ele edifica um altar ao Senhor, e ele faz o quê? Invoca o seu nome. Ele ora, ele busca a Deus. A nossa vida precisa estar no altar, porque o altar é um lugar de oração. Eu aprendo aqui esta noite que eu preciso permanecer no altar. As lutas é grande, mas nós estamos chorando no altar. As dificuldades estão aumentando, mas nós precisamos permanecer no altar. Fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. Senhor, as investidas são grandes. Senhor, as lutas são grandes, mas eu estou diante de Ti. Estou no altar, estou em Tua presença, estou conversando contigo. As minhas lágrimas estão sendo derramadas no altar em oração. O crente precisa permanecer no altar. Abra ainda, meus irmãos, a sua Bíblia no capítulo de número 13, veja o que diz o versículo 4, ainda no livro do Gênesis. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. Mais uma vez, no altar, Abraão invoca o nome do Senhor. Altar é lugar de oração. Altar é lugar de derramar lágrimas. Altar é lugar de chorar na presença de Deus. Você lembra, não está aqui no nosso esboço, mas o Espírito Santo nos faz lembrar de Ana. Em 1 Samuel, que de ano em ano saía da sua cidade, aleluia, para Siló, para prestar o seu sacrifício, está no altar, invocando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, aleluia, eu quero um menino em minhas mãos. Ana estava em oração, aonde? No altar.
ela pedia a Samuel aonde? No altar. Quando nós saímos do altar, perdemos a benção. Nós somos abençoados quando nós estamos no altar. Aleluia, porque o altar é lugar de oração. Aleluia, nós temos aqui, meus irmãos, como já citamos, o nosso patriarca Abraão, exemplo de um crente no altar. Veja ainda o que diz Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Então edificou ali o que, meus irmãos? E fez o que? Invocou o nome do, e armou a sua, e os servos de Isaque, que cavavam ali o que? Um poço. Aqui nós encontramos mais uma vez Isaque. Aprendeu com seu pai que o crente precisava permanecer no altar. Abraão estava no altar. Nós vemos aqui como exemplo o seu filho Isaque no altar, fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. Quer ter vitória, meu irmão? Permanece no altar de oração, invocando o nome do Senhor, falando com Deus, aleluia, adorando o seu nome. O inimigo é bem verdade que tem suas ciladas, mas nós vencemos no altar de oração. A gente poderia citar nesta noite vários exemplos de homens que tiveram vitória. Por quê? Porque não saíram do altar de oração. A Bíblia cita vários exemplos de mulheres que foram abençoadas. Por quê? Permaneceram no altar de oração. Aleluia! Altar de oração. Veja o que diz ainda Gênesis capítulo 35. Abra sua Bíblia, por gentileza, Gênesis 35, verso 1 em diante, diz: Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, fazer ali o quê? Um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face do teu irmão. É da vontade de Deus que você permaneça no altar. Observe que o texto diz que o Senhor disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e ali o que é que você vai fazer? Edifica um altar. A vontade de Deus é que o crente também permaneça no altar. A vontade de Deus é que a gente não saia do altar. Altar é lugar de oração, é lugar de pagar preço, de derramar lágrimas, de falar com Deus. Aleluia, o crente não consegue sobreviver sem estar no altar. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que o texto diz aqui em Esdras, onde nós lemos como leitura devocional, que os judeus, quando saíram da Babilônia, da escravidão, a primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Só que eles saíram com o desejo de edificar o templo. Mas antes de edificar o templo, eles fizeram altar. Porque eles entenderam que o altar também é símbolo de comunhão com Deus. É símbolo de quebrantamento. E sem quebrantamento, sem comunhão, tudo que a gente fizer vai dar errado. Aí eles entenderam: olha, a gente já perdemos muito tempo fazendo outras coisas e nós não tivemos êxito. Mas antes que a gente construa o templo, vamos erguer o altar. Vamos voltar para a comunhão. Vamos voltar para a presença de Deus. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar a chorar. Nós precisamos chorar, meus irmãos, na presença de Deus. Derrama lágrimas. Isso fala de comunhão. Oh, aleluia. É tão bom chorar na presença de Deus, sentindo a graça do Espírito Santo. Quantas das vezes, meus irmãos, as lutas são tão grandes em nossa vida, mas quando a gente chega na igreja, alguém canta um hino, as lágrimas correm dos nossos olhos e de repente sentimos uma graça tão grande.
O que é isso? É o crente no altar de oração. Quantos podem glorificar ao Senhor esta noite? Aleluia. Abraão construiu altar. Isaac construiu altar. Jacó construiu altar. Aleluia! O altar da oração jamais deve ser negligenciado por nós. Quando falta oração, falta também unção. Quando falta unção, falta graça. Quando falta graça, falta o temor de Deus em nossa vida. Era uma ordenança, meus irmãos, estabelecida na palavra de Deus, que os sacerdotes todos os dias deveriam oferecer sacrifício aonde? No altar. Assim também deve ser a nossa vida de oração na presença de Deus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Lucas 18, meus irmãos, versículo 1. E contou-lhes também o que, meus irmãos? Uma parábola sobre o dever de orar o quê? Sempre e nunca desfalecer. Aleluia, quando nós estamos no altar de oração, nós não podemos desfalecer. Temos que permanecer orando. Temos que permanecer conversando com Deus. Temos que permanecer, aleluia, nos comunicando com o Senhor. Aonde? No altar de oração. O altar também, meus irmãos, é um lugar de encontro com Deus. O altar é um lugar de oração, mas também é um lugar de encontro com Deus. Isso aqui é muito sério, é muito profundo. Se a gente pudesse ter a oportunidade ou a necessidade de querer conversar com alguém da sociedade muito importante, não seria possível. Talvez o que nós teríamos era uma agenda para quando aquela pessoa ter tempo poder nos atender. Mas nós temos um momento de encontro com Deus que nada pode nos atrapalhar. E aonde é esse momento de encontro? É no altar. Altar, além de ser um lugar de oração, é um lugar de encontro com Deus. O altar do holocausto era um lugar de encontro de Deus com os homens. Aleluia! Onde Deus se encontrava com o homem, ou o homem se encontrava com Deus. Veja o que está escrito no Êxodo, capítulo de número 29 e versículo de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. É no altar, meus irmãos, o lugar de nós nos encontrarmos com Deus. Nós não precisamos de movimentos, de muita coisa para se encontrar com Deus. Nós precisamos do altar. Só que a única coisa que é diferente é que o altar não pode estar de qualquer jeito. O altar precisa estar ajustado. O altar precisa estar erguido conforme a vontade do Senhor. Eu aprendo aqui esta noite que para eu desfrutar do encontro com Deus no altar, eu preciso organizar a minha vida. Você está lembrado do que ocorre no livro dos Reis?
que lá está os profetas de Baal. Manda fogo Baal, e dá meio-dia e nada do fogo descer. Aí de repente vem um profeta, para aí. Vamos organizar aqui logo. Essa pedra está fora do lugar, bota ela mais para cá. Aqui está troncho, vamos organizar aqui. Está faltando mais uma coisa, vamos organizar um altar. Interessante que altar era um só, tanto os profetas de Baal como do profeta de Deus. Mas aí existia um segredo que os profetas de Baal não sabiam, é que o altar precisava ser organizado para que Deus manifestasse a sua grandeza. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando aqui esta noite? Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para marcar o encontro, mas o altar precisa ser organizado. O altar, meus irmãos, é lugar de encontro com Deus. Não há privilégio maior para nós desfrutar desta comunhão com Deus. Se houver em nós disposição para oferecer sacrifício espiritual, Deus sempre virá ao nosso encontro. Se estiver em nós disposição para organizar um altar, Deus está pronto para responder com fogo. Parece que eu estou vendo o profeta organizando o altar. Como ele já permanecia no altar de oração, ele foi mais ousado ainda cavou em volta do altar, que tem um sentido espiritual. Foi justamente a separação do que é sagrado com o imundo. Aí de repente, ele diz: Senhor, para que o teu nome seja glorificado, manda fogo. Aleluia. Manda fogo. E não precisou muitas palavras não, de repente o fogo veio. Aleluia, lambeu toda a água que tinha em redor e o nome do Senhor foi glorificado. Deus marca encontro no altar. Eu estou aprendendo aqui esta noite, meus irmãos. Quando nós estamos, meus irmãos, no altar da oração, quando nós desfrutamos do encontro com Deus no altar, aleluia, nós ouvimos a sua voz. Observe aqui no versículo 42 do capítulo 29 do Êxodo: e este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para o quê? Falar contigo. É tão bom ouvir a voz de Deus. Aleluia. É tão bom ouvir Deus falar conosco. E aonde é, meus irmãos, que Ele fala conosco? No altar. Ele gosta de marcar encontro com o crente no altar. Tem irmãos, eu já ouvi irmão dizer: faz tanto tempo que Deus falou comigo. Faz tanto tempo que eu não escuto a voz de Deus. Quem sabe não é o tempo de ver como está o altar. Quem sabe não é o momento de ver como está o altar. Porque diz a palavra do Senhor que no altar o Senhor marca encontro para falar conosco. É no altar que Deus deseja se revelar para nós. É no altar que Deus está pronto para falar conosco. A única diferença é que Ele fala não da maneira que eu estou querendo. Deus, Ele fala todo dia, meus irmãos. Como assim? Muitas das vezes somos nós que não temos condições de entender o que Ele está falando. É tempo de rever o altar para desfrutar da comunhão com Deus.
É tempo de rever o altar para ter encontro marcado com o Senhor. É tempo de rever o altar para ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo de número 20 do Êxodo. Deus está falando, meus irmãos. Eu sei que Deus está falando porque eu estou recebendo aqui esta noite. Capítulo 20 do Êxodo, versículo de número 24. Diz a palavra de Deus: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, e virei a ti e te abençoarei. Altar é lugar de prestar sacrifício, mas também é o lugar de sermos abençoados. O Senhor diz em sua palavra: um altar de terra me farás. Observe o texto: me farás. Deus estava dizendo: você vai fazer o altar para mim. O altar vai ser feito para mim. E você vai prestar o teu holocausto, o teu sacrifício. Você vai fazer o altar para mim e prestar o teu sacrifício. Agora tem uma coisa: é nesse altar que eu vou te abençoar. Você está entendendo a importância do altar em nossa vida? Você está entendendo por que nós não podemos sair do altar? Você está entendendo o que é o altar? É no altar que Deus deseja nos abençoar. Não permita que as aflições da vida tirem você do altar, tire você da presença de Deus. Faça com que você perca a comunhão. Não faça isso não. Permaneça no altar com alegria, prestando o teu culto de adoração, fazendo a vontade de Deus, porque tem bênção por vir. Você crê que tem bênção chegando? Você crê que a bênção está vindo? Continua no altar para receber a bênção. Continua no altar para ser encharcado com a bênção de Deus. É no altar. É no altar, é no altar, é chorando, mas não sai no altar, é gemendo, mas não sai no altar, é passando por luta, mas não sai do altar. Está na presença, na presença, na presença, na presença de Deus. Observe o texto. O altar é lugar de encontro. E é lugar de sermos abençoados. Jesus marca encontro no altar, desce para falar conosco e nos abençoa. O altar é lugar de oração, lugar de encontro e também é lugar de santidade e devoção a Deus. Aleluia. Capítulo 29 do Êxodo ainda, meus irmãos. Aqui no capítulo 44, ou melhor, no capítulo 29, versículo 44, ao versículo 46, nós encontramos Deus exigindo dos sacerdotes santidade diante do altar. Deus exigia dos sacerdotes que eles permanecessem buscando a santificação. O versículo 44 diz: e santificarei a tenda da congregação e o altar.
também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, Senhor, seu Deus. Deus estava dizendo: eu estou pronto para permanecer no meio de vocês, mas tem uma coisa: não saiam do altar, busque a santificação, que eu permanecerei no meio de vós. E vocês saberão que eu sou o seu Deus, e vocês serão meu povo. Veja a importância do altar na vida do crente. Aleluia. A palavra de Deus também nos diz, meus irmãos, que uma das orientações que Moisés recebeu de Deus sobre o altar era que nele não deveria existir degraus. Esta orientação está no capítulo 20, versículo 26. Esta orientação visava proteger os sacerdotes de expor a nudez aos olhos do povo. Isso aqui é um sentido espiritual que o tempo não nos permite entrar, mas nos ensina que o Senhor queria exclusividade do altar. O altar, o Senhor não poderia ser impuro, não poderia ter sacrifício de qualquer jeito ou adoração de qualquer forma. Deus queria exclusividade. Eu aprendo aqui esta noite que Deus deseja que nós precisamos estar no altar de oração para que Ele tenha intimidade mais conosco e a gente venhamos desfrutar desta intimidade com Ele. Nós precisamos permanecer no altar para que a sua graça permaneça conosco. Nós precisamos permanecer no altar para não perdermos a direção em Deus. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles voltaram, a Bíblia dos Salmos diz, como os que sonham, querendo novamente ter comunhão, desfrutar da graça e da proteção divina. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos fugir do altar, porque sem altar não há presença de Deus, sem o altar não há graça, sem o altar, meus irmãos, não há comunhão. Agora vale salientar que o nosso altar não é do jeito que nós queremos, o nosso altar deve ser do jeito que Ele estabeleceu na sua palavra. Isso quer dizer que a minha adoração não é como eu quero, a tua adoração não é como você quer, mas é como Ele deseja. Você pode glorificar a Deus esta noite? Que possamos reparar o nosso altar, que possamos organizar o nosso altar. Aleluia. Aí eu pergunto: onde é o teu altar? Falamos a princípio que nós poderíamos viver sem as paredes do templo. Falamos há pouco que nós poderemos viver sem um lugar para congregar. Poderemos. Nos países que são perseguidos, que o cristianismo é perseguido, não tem templos. Os irmãos não têm a liberdade que nós temos. Mas tem uma coisa: sempre há um momento de oração. Sempre há um momento que a gente pode buscar a Deus. Não importa onde nós estivermos, mas nós precisamos reservar um momento de comunhão com Deus. Recentemente saiu uma matéria que o presidente chinês toca fogo em algumas igrejas, mas o evangelho não para. Aleluia! A palavra de Deus continua sendo pregada. A palavra continua movendo, os crentes continuam firmes no Senhor, e aqueles que permanecem no altar, ninguém pode parar. Aqueles que permanecem no altar de oração, continuará desfrutando das promessas de Deus. Que possamos nesta noite rever o nosso altar, organizar a nossa vida e permanecer orando, que Deus continuará marcando encontro conosco no altar. E o interessante que nós lemos há pouco, no altar Ele fala, Ele ouve,
mas também fala. Além de ouvir falar, ele também abençoa no altar. Você está em sua casa, esteja orando. Está no seu trabalho, esteja em oração. Aonde você estiver, permaneça ligado com Deus e tenha certeza que a bênção de Deus continuará conosco. Quem crê, levante a sua mão e diga amém. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você. Não saia do altar. O teu lugar é no altar. O teu lugar é na presença de Deus. Aleluia. Não permita que as aflições da vida te tirem do altar. Porque se perdermos o altar, perderemos a benção. Mas se nós continuarmos no altar, desfrutaremos de comunhão com Deus e permaneceremos abençoados. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer servindo ao Senhor com alegria, olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus continue nos ajudando.